A presença de todo mundo, né? Um dia confuso, até fiquei falando, cabelo, gente, cantar parabéns pra mim é meio estranho, mas enfim, cada um com seus rituais. Certeza que meu pai, enfim, ele era uma pessoa muito apegada à vida, mas ele tá muito feliz de, enfim, onde estiver, pra gente estar aqui reunido, assistindo um filme dele, parte da equipe da Cariban tá no Sul gravando, e uma outra equipe aqui que estava fazendo um filme com ele, o Cláudio, a série, enfim, que não era uma produção da Cariban, mas que o Cláudio tinha, né, chamado ele para dirigir. Então, assim, é isso, né? O que moveu ele durante esses anos todos, que foram anos, né, de saúde muito debilitada, foi o trabalho. Então, a gente está aqui com o filme dele, a outra equipe trabalhando, a série trabalhando, o Cláudio trabalhando, enfim. Então, certeza que, sei lá, quem acredita em vida após a morte, quem não acredita, enfim. É assim como a gente poderia celebrar ele, né? A gente adotou isso para nossa claquete. Toda vez que a gente começa uma cena, a gente bate a claquete, fala cena tal, Silvio Tender presente. Então é isso, Silvio Tender presente. Eu sou Daniel, sou sobrinho do Silvio. Eu trabalhei com ele há algum tempo e eu acho que, além do que a Nana disse, uma coisa especial tá acontecendo esse aniversário dele num cineclube. Eu acho que assim, a alma do Silvio, e ele sempre se disse como um cineclubista, e a relação que se tem com o cinema num espaço como esse. Então acho que é especialmente emocionante estar acontecendo dessa forma. Que falta faz um Silvio Tender! Aê! Olha, assistir esse filme deve ser a minha terceira vez que eu vejo esse filme. Esse filme mostra como um documentarista trabalha com uma dedicação, com uma visão impressionante. Esse filme, ele deve ser exibido no Brasil inteiro, porque agora nós estamos num ano muito decisivo da história do Brasil. E talvez eu, se fosse, já tinha falado com o senhor Silvio, pega esse filme e faz em 4, 5 partes e começa a jogar para tudo quanto é canto. Esse ano nós vamos ter que fazer movimentos muito grandiosos de movimentação políticas. Eu, nas últimas eleições, a última eleição que nós ganhamos com o Lula, eu participei de vários comitês de lutas. Um aqui em Laranjeiras, 2 lá em Botafogo, um no Maitá, um na Urca. Os comitês de luta foram responsáveis pela nossa vitória. Não podemos esquecer isso e temos que começar a arregaçar as mangas para ganharmos no primeiro turno. É isso. Pra frente, Brasil! Mas eu estou feliz, sabe? Eu estou muito emocionada porque eu estou vendo o Ernesto com a camiseta do bloco da Utopia, né? Silvio Tender. Nós tivemos a felicidade de fazer, depois da recuperação dele, quantas vezes a gente teve que adiar, né? Que ele piorava, a gente guarda a camiseta, guarda o estandarte. Mas fizemos a festa para ele como ele queria, no calçadão, em frente à casa dele, com as camisetas, um estandarte maravilhoso que está guardado, né, Nana? E todo mundo cantando, o Noilton estava lá, o Flávio estava lá, né, Flávio? Foi uma festa linda. E eu queria aproveitar as palavras do Noilton para dizer, Silvio era de uma atuação, esse filme é Silvio, é a sua vontade política. Isso é parte de um legado que se soma a vários outros filmes dele, que o Cineclube teve a felicidade de exibir. O Dedo na Ferida, o Jango, né? São incontáveis, estão todos no YouTube. Quem gostou desse filme, veja os outros, divulgue, faça com que as pessoas do seu círculo, familiares, amigos, conheçam a obra desse brasileiro maravilhoso que foi Silvio Tender. E eu queria só destacar uma coisa, eu falo muito, né? Mas a história do Cineclube, nós viemos de um CPL, sabe, Bruno? Você sabe disso, né? E o Cineclube nasceu do nosso CPL. E como eu era amiga do Silvio, pelo amor de Deus, nós queremos fazer um Cineclube.
não vou dizer todas, mas muitas das nossas sessões no Estação Botafogo, o Silvio se fazia presente, mesmo que não fosse filme dele. Um exemplo de amor ao cinema, de amor ao Brasil e de solidariedade, né? E eu queria só pensar uma coisa do filme, a terceira vez que eu vi também no YouTube, mexeu muito comigo, sabe? Aquele cara que ganhou em 90, que está em prisão domiciliar, né? Com tornozeleira, num apartamento de 500 metros quadrados de mar, talvez seja um vestígio, uma pista para nós do que esse 01 é agora. Porque a história está se repetindo, gente. 01 é Fernando Collor. Nós não podemos permitir. Então, onde quer que a gente vá, nós temos que levar o nosso grito, porque o Brasil é nosso. O cerco está aumentando. E a história do Silvio está aí para nos iluminar, para nos fazer sentir que esse nosso Brasil, que Brizola até o fim da vida, ele estava ali lutando, né? Ele perdia e concorria de novo. Nós não podemos perder essa. Lula tem que ser eleito do primeiro turno. Muito obrigada. Sou o Flávio, né? Fui um grande amigo, o Silvio foi um grande amigo meu por mais de 40 anos, né? E eu gostei muito da sua ideia. Eu acho que esse filme, de tão didático que é, ele não só trouxe o Silvio de volta, que emocionou não só a Nana, mas a Clarinha, a mim e certamente a todos vocês, que nós devemos insistir para que os cineclubes, e mesmo entre os amigos, a gente divulgue a didática desse filme, né, para nós lutarmos contra o imperialismo que está cercando o nosso país, né, e que provavelmente vai tentar, a todo custo, impedir a vitória do Lula. Então, eu acho que esse filme tem um grande valor político, um grande valor cinematográfico, né, e ele traz, de uma maneira muito inteligente, episódios que vão esclarecendo o perigo, não é do neoliberalismo, é o perigo do fascismo que está tomando conta do Brasil. Obrigado. Eu sou Davi, a minha relação com o Silvio Tender vem desde da adolescência, a partir de 17, 18 anos, aí 60 anos de cartão. Eu também concordo com a observação do Flávio e do Noilton, que esse filme tem um caráter didático extraordinário, nós precisamos ter instrumento. E durante o período da Covid, nós formamos alguns círculos para discutir temáticas e um dos colaboradores desse círculo, então, era presidente do Conselho Federal de Economia, junto com outras pessoas que participaram, tinha uma admiração extraordinária pelo Silvio e, sabedor desse ato aqui, me mandou desde São Paulo uma mensagem que, em vez de eu continuar falando, eu quero ler a mensagem enviada pelo professor Antônio Correia de Lacerda, economista e ex-presidente. Mensagem com o título: Silvio Tender, o cineasta dos sonhos. Silvio Tender é frequentemente chamado de cineasta dos sonhos interrompidos, mas também, por vezes, cineasta dos vencidos. Mas aqui eu estou propondo uma revisão que alteramos seu epíteto para o cineasta dos sonhos, até porque os sonhos não envelhecem, como nos lembram Milton Nascimento, Márcio Borges e Lô Borges, que também partiu precocemente no mesmo ano de Silvio Tender. E ainda passamos a chamá-lo de cineasta dos vencedores, pois, mais do que ganhar a guerra, importa saber quem está conosco na trincheira, parafraseando Hemingway. E Silvio esteve sempre do lado certo da história, combatendo o bom combate. Ele nos deixou cedo demais, mas no caso não se trata de mero chavão
afirmar que parece muito vivo na nossa memória. Aliás, esse evento de hoje é a mostra disso. E na história da nação brasileira, assim como seus retratados Jango, JK, Carlos Marighella, Glauber Rocha e tantos outros, ao longo de mais de 5 décadas de atividade. Grande honra e satisfação viver no seu tempo. Silvio Tender, presente. Eu conheci o Silvio, querido Silvio, no Estação, frequentando Estação para ver os filmes que muitas vezes os professores da universidade requisitavam. E Silvio sempre foi uma pessoa extremamente querida, sempre muito doce. E um dos últimos contatos que eu tive com ele foi na Casa Rui Barbosa, que ela levou até ele, porque eu estava com interesse de desenvolver um documentário sobre a sede do trabalho. Ele falou que estava trabalhando sobre a questão do banco, e Silvio me veio muito à memória como uma pessoa aguerrida. Talvez isso soe constrangedor para algumas pessoas, mas eu ousaria dizer que o Silvio possa ser o mais importante cineasta brasileiro, porque no Brasil a gente tem uma força muito grande política e de poderosos para que se apague a memória. E os cineastas, eles contam histórias que ele gostaria de contar. E o Silvio, eu acho que ele sai desse lugar de paixão, de eu, para se entregar ao Brasil e recontar a história de um povo para que essa história não seja esquecida. E quando você vai ver cada documentário, cada gravação, cada registro, parece que ele está tentando lutar contra essa força dos Yankees, de tudo isso. E você vê que está tudo costurado. E é sempre lembrando o Brasil de quem é o Brasil. É um filme que tem que romper as barreiras, os limites de territórios, como o Cavi lembrou, dos lugares aonde ele ia, desse rincão que é o Brasil, para ir para os extremos. A gente aproveitar de repente essa verve política que está chegando para a gente fazer o que o Silvio fazia. O cinema é político, a arte é política, e o Silvio ele colocava a mão, eu acho que nesse lugar mais pernicioso para falar, de uma forma muito didática e com muito afeto. Eu acho que o Silvio deve brilhar no céu maior do cinema brasileiro. Viva Silvio Tender! No momento em que a gente estava passando por uma pandemia, eu já conhecia do Festival de Brasília, Cinema Brasileiro, de vários filmes sobre Brasília. E ele convidou para eu ser coordenadora de produção no festival, que foi um desafio, né? Que foi online em 2021, na época de pandemia, que a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar trancafiado em casa, a importância de ter, né, um festival político potente dentro de casa, né? Mas eu estava falando, conheci também essa potência que é a filha de Silvio, né, que não podia não ser, né, que é grandiosa, em ideias, em propósito, que era o quê? Promover diálogo pelas ferramentas que a gente tinha naquele momento, né? E o Silvio, assim, o mais vanguarda da vanguarda, ele aproveitou dos grupos de WhatsApp que estavam sendo criados ali naquele momento, começou a existir o WhatsApp, do Zoom, e ele falou, agora eu posso ficar aqui dentro de casa, falando com o mundo. Agora eu posso realmente ter cada grupo com muitos pensadores e todos eles, né, se falarem. Isso é o máximo, né? E aí, Cavi, ele falou de você, ele falou assim, olha, o Cavi organiza o que eu quiser, eu quero o furdunço do Cavi. Eu quero que essa energia e inteligência do Cavi promova, então, todos os filmes do mundo devem ser exibidos, porque qualquer filme que fale a nossa língua, que fale alguma história, tem que sair. Então a gente vai dar um jeito, porque no online, o Cavi dá um jeito. Então foi um mundo que se abriu, né? Embora a gente estivesse lá. Aí eu falava assim, então isso não é uma tragédia, né? Embora a gente estava ali com aquele demônio ali em Brasília, em todo o Brasil, né? Ameaçando. Mas a gente tinha também essa luz, né? Essa inspiração, que era o quê? Vamos aproveitar esse momento para realmente romper as portas da percepção, né? E como um bom pisciano, né? Eu acho que ele deixou isso muito claro, né?
a gente vai agora pensar de uma outra maneira. A gente não vai ficar preso àquilo que já existia. Isso agora é um novo momento. É um momento de voar, é um momento de pensar o Brasil, é um momento de que caiam as máscaras, né? É o que ele falava muito, né? Então, aí ele falou assim, eu falei muita coisa, muitos grupos e tal. Eu lembro de uma frase. Aí ele falou assim, quem tá na chuva é para se molhar e não é para se queimar. Então é pura água, é pura luz. Parabéns pelo seu pai, parabéns para todos aqui, né? Para o Brasil que está indo aí para o Oscar, que está tendo o holofote, e a gente está tão longe de ter salas de exibição, de ter cinema, ao mesmo tempo que parece que está tudo lindo, maravilhoso, né? A gente que é jornalista, crítica e faço festivais de cinema. Mas eu acho assim que essa luz, essa inspiração que o Silvio passa é imortal. Eu acho que é o que a gente precisa, né? Eu acho que Brizola está mais que nunca vivo entre a gente. Eu acho que Silvio está... E é isso, né? É o diálogo. Então, gente, muito conhecimento, muita vanguarda, muita abertura. E se a gente pega esse exemplo, eu acho, né? Para a política, para a transformação, e o cinema é uma das ferramentas, né? De dar uma força de transformação, de debate. Eu acho que é o que o Silvio queria, né? Quando ele estava fazendo os filmes dele, também ele estava debatendo, mas também passar, né, esse conhecimento. Não adianta a gente fazer e a gente não fazer. Tem que fazer. Se não fizer, não dá certo. Senão a gente não está vivo, né? É isso. Aê! Eu queria dizer que, além de um amigo muito afetivo, eu tive uma parceria intelectual com o Silvio. E eu me lembro da época em que eu era coordenadora da pós-graduação Ciência da Arte, do IAC, e o Silvio me mandou umas alunas que estavam querendo fazer pesquisa sobre a democratização da comunicação. Eu achei muito interessante que ele indicou para essas alunas para dar uma orientação sobre esse assunto, ao qual ele era muito sensível, que é a democratização da comunicação e a regulação da comunicação no Brasil. Ele acreditava nisso e foi muito interessante as conversas que nós tivemos sobre essa questão fundamental que é a regulação da comunicação no Brasil, que envolve cinema, televisão, mídia impressa, mídia audiovisual e etc. Então, digo, o Silvio, ele era ligado a todos os assuntos importantes. E aí, queridão? Olha, o nosso Silvio Tênis era amigo de todos nós há muitos e muitos anos, então é sempre emocionante. Eu já tinha visto o filme, aí vim ver de novo, porque é sempre bom ver o que ele falava, quer dizer, o que se falava sobre ele, quem era ele, e viva o nosso cinema, né? Sim! Viva! Silvio, além de um grande cineasta, professor, historiador, mestre, amigo do meu pai, da minha mãe, comunista, né, da história política que marca toda a vida da minha família, minha infância, pai da minha amiga, avô do amigo da minha filha. A gente ficou família de novo depois de ter filhos. Mas uma coisa muito impactante para mim foi que o Silvio, ele me ouvia quando a gente conversava, ele me ouvia e a gente tinha conversas que eu entendi que a gente ficou amigo independente de tudo isso. Assim, eu considero o Silvio um grande amigo que eu tive muitas trocas com ele. Eu fui pesquisar cinema em realidade virtual, cinema na internet, e ele era tão interessado que eu tive mais conversas sobre isso com ele do que com a galera que pesquisava junto comigo. E, enfim, o Silvio estava muito ligado em tudo, sempre. Cada vez que a gente se encontrava era uma troca viva, curiosa, assim. E isso vai deixar muita saudade. Viva! Então, eu participei como montadora nos últimos 4 meses de vida do Silvio e foi assim muito intenso, foi muita risada, muita
muitas piadas, muita galhardia, muito afeto, sabe? Muita escuta, igual você disse. E essa sensação me atravessou muito, a morte dele, porque foi no momento que ele estava assim, criando, sabe? E um filme lindo chamado Pontos de Partida, que era exatamente um filme sobre sementes, que é sobre cultura viva, que é sobre os pontos de cultura da periferia de São Paulo. E aí, quando o filme está ele lá, de cadeira de roda na periferia, filmando, junto com a galera. E aí ele queria, né, como sempre, botar a voz do Eduardo Tornag no filme. Eu falei assim, não, Silvio, é lindo você aqui, cara, de cadeira de roda lá, grava. E ele gravou. Eu falei, mas minha voz está horrível. Eu falei, a gente melhora com inteligência artificial depois. Uau! Mas enfim, conseguimos gravar um off lindo dele com o assistente dele, o Jurandir, filmou, né, e isso virou agora até um pós-fácil ali do filme, assim, que a gente construiu com muito carinho. E a sensação que eu tenho que ele deixou assim, a tocha acesa até o final, passou pra gente, e a gente tem que manter essa tocha acesa, sabe? Cineclube, eu queria escutar mais sobre o movimento dos cineclubes, né? Aí, ó, esse cineclube... Tem isso mesmo? Tá acontecendo? O Cineclube Araucária, ele começou e permanece, né, a base dele na cidade de Campos do Jordão, de São Paulo. Já tem 10 anos, promovendo anualmente um festival de curtas, né? E o grupo se reúne toda semana, é apresentado um filme que todo mundo vê, e às terças-feiras a gente conversa sobre o filme. O da terça-feira agora até foi uns curtas do Kleber Mendonça. Foi tem pessoas conhecidas que fazem parte, o Marcelo Iqueda, que vocês devem conhecer, o cineasta, e convido para assistir também. Eu gostaria de dar o meu depoimento sobre o Silvio Tender, que eu fiz um filme, Cemitério Parque, sobre o tomamento do Parque Lage, a briga do Lacerda com o Roberto Marinho. Já passou em alguns festivais e tal, e eu usei trechos de filmes do Silvio Tender, o Jano, o Ano JK. Uma coisa bem diferente que tem nesse meu filme, que foi uma coisa que eu escutei dele há uns 40 anos atrás, no MAN, é um trecho daquele comício do dia 13 de março, na Central, que aparece aqui. E nesses documentários, tem um pedaço que parece que o pessoal que está agitando, botando fogo nas bandeiras, tipo Black Bloc e tal. E o Silvio falou, aquilo ali eram tochas que os petroleiros da Petrobras tinham levado. E ficou cheio de faixa, pegou fogo, e aquele movimento era do pessoal apagando os fogos e não ateando fogo. Então isso é um fake news que qualquer documentário, até os mais bem intencionados de esquerda, apresentam aquilo como o clima de desordem que imperava na época do Jango e que teria dado, então, motivo a que fosse feito o golpe de 64.